Olá, está começando mais uma edição do Geocast, o podcast da Associação dos Geógrafos Brasileiros Regional Maringá. Esse programa só é possível por meio do edital de fomento do Conselho de Engenheiros, Agrônomos e Geociências do CREA do Paraná. E hoje o nosso assunto é sobre a Mútua. Você conhece a Caixa de Assistência para os Profissionais do CREA? Eu sou Lisandra Gomes, jornalista, e vou tentar conduzir uma conversa sobre esse assunto, mas quem vai me ajudar a explicar mais sobre esse benefício é o nosso engenheiro civil, diretor-geral da Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Júlio Russi. Seja bem-vindo, Júlio. Obrigado, Lisandra. Obrigado pelo convite. Os nossos componentes aqui da mesa, estou aqui para responder as questões. Com certeza. Obrigada a você, Júlio. Estamos também com o geógrafo, doutor em análise ambiental, diretor de finanças da AGB Maringá, Ricardo Albertini. Seja bem-vindo, Ricardo. Valeu, Lisandra. Muito obrigado pelo convite. Júlio, tudo bem? Bered, prazer. Obrigada, Ricardo. E para me ajudar a conduzir essa conversa, a gente tem aqui o nosso anfitrião, José Roberto Derente, conselheiro do CREA. Obrigada, José, por estar aqui junto comigo. Obrigado a todos. Júlio, nosso parceiro aí de longa data, obrigado por ter aceito o nosso convite. Professor Ricardo, obrigado por também estar dividindo a bancada aqui com a gente. Eu acho que vai ser uma tarde produtiva e de bastante esclarecimento. Acho que a gente vai conseguir esclarecer bastante, tirar bastante dúvida, né, Bereide? Exatamente. Então eu vou começar com a pergunta mais básica, né? Júlio, o que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, conhecida como Mútua? Bom, a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA é uma entidade criada pela Lei 9.164, tá? E quando foi instituída essa lei, e a lei das ARTs, que foi instituída a Lei 5.164, que teríamos que ter uma caixa para usar o dinheiro das ARTs que são geradas nos municípios, no estado inteiro, e a gente gerir esses valores em prol da qualidade de vida dos engenheiros. O que são as ARTs? As ARTs é a anotação de responsabilidade técnica. Então, todo o profissional que vai fazer uma obra, ele tem que gerar uma ART. Gerando essa ART, existe um valor mínimo e máximo, certo? E 16% dessas ARTs, elas vão para a Mútua, a nossa Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. E quem pode, então, utilizar desse benefício? São só os profissionais do CREA? Como que funciona? Sim. Quem pode ser beneficiados com essa associatividade são os engenheiros registrados no CREA. Sim. Júlio, então assim, eu acho que, primeiro um esclarecimento, o pessoal tem uma visão, e aí os profissionais que estão no sistema, às vezes, entendem que a RT, a participação através da cobrança da RT é só para fazer o custeio do sistema. Então, parte desse valor, ele automaticamente, a partir do momento que o profissional ele faz o pagamento, ele já é direcionado para a mútua. É assim que funciona. Automaticamente, a partir do momento que a gente paga a RT, ele já vai direto para a mútua, ou existe algum procedimento entre CREA e mútua para fazer essa transferência de valor? Muito bem, essa transferência de valor antigamente era feita diretamente no CONFEA. CONFEA é o Conselho Nacional Federal. Então, como é que era feito? Era mandado todo o valor gerado no estado, vamos falar Paraná, que são os 27 estados, né, que funcionam com o CONFEA. Vamos falar do Paraná. Todo esse valor ia para o CONFEA, e lá o CONFEA fazia a divisão, né? Por exemplo, então lá 100 mil, 16 mil vai vir para a Mútua Paraná, certo? Mas depois de um tempo bem conversando com o pessoal do TCU, porque a gente tem o TCU nas costas, né? A gente conseguiu fazer simplesmente a transferência do que vem do CREA Paraná para a Mútua Paraná. Então, a gente acabou não pagando tanto imposto para o banco, né? Que nós chegamos a pagar um imposto em 3 ou 4 meses, 75 mil para o banco. Esse dinheiro a gente pode reverter para o associado. Então, cada CREA, ele tem essa mesma dinâmica de certa forma, passar ali para a sua mútua dentro do seu estado, né, para a sua unidade federativa, para que possa trazer de assistência para o profissional aí os recursos ali obtidos. Sim, Ricardo.
E funciona assim, eu já vou deixar para vocês bem especificado o que acontece no nosso CREA Paraná. Tá? É o CREA forte, vocês sabem, um CREA organizado. Não é? O José está aqui com a gente, ele é conselheiro, ele conhece do andamento, já foi da comissão de ética, agora... Já com a comissão de ética, hoje eu estou na comissão de ética, já tive na comissão de finanças, me fugiu agora o termo correto, mas é justamente a prestação de conta, a comissão de tomada de contas. Comissão de tomada de contas. Que é justamente onde a gente faz a avaliação financeira, da saúde financeira, e de fato o CREA Paraná, ele tem uma robustez muito grande frente aos outros 26. Com certeza. Então, para vocês verem o tamanho da nossa mútua. Então, eu sempre falo, quando a gente está conversando sobre o CREA, apresentando a mútua, eu digo que o CREA é culpado por toda essa verba que a gente tem na conta do Estado do Paraná. Hoje, exatamente hoje, nós temos 173 milhões em conta. Só podemos, Banco Público, Banco do Brasil e Caixa Econômica, depositados pelo CREA. Então, normalmente, a gente tem feito uma média de 900 mil, de 500 a 900 mil que são depositados. Dependendo do mês, né? Existem meses que tem menos ART registradas, certo? Como que eu vou dizer para vocês, assim, é uma confiança total no CREA. Não existe assim, eu vou conversar com o José e dizer para ele assim, José, o dinheiro que o CREA está nos entregando não é esse valor. Não existe isso. Funciona como tem que ser. Transparente. Transparente. O pessoal das finanças estão lá. Se vocês abrirem o portal da transparência do CREA, da mútua, também vocês vão ver. Esse mês entrou 585 mil reais de ARTs para nós. 16%, veja quanto que entrou de dinheiro, né? E caiu lá na nossa mão, já está na conta, porque a gente não gerencia essa parte é depositada na conta, que tem que ser um banco público, certo? Mas nós, por sua vez, fazemos o nosso plano anual, orçamentário anual, para poder liberar as verbas para os associados. Já pensou se o Ricardo me pede dinheiro? Eu digo, Ricardo, esse mês não vai ter? Não pode, né? Um associado não pode ser nunca ser atendido. Esse planejamento anual, de certa forma, né? Ele possa atender os profissionais. Sim. Para ter uma ideia, o ano passado a gente fez um planejamento, mas daí no meio do caminho mudaram os valores. Depois eu vou falar sobre isso. E a gente tinha lá o valor de 22 milhões e 600 para os benefícios dos associados. Quando chegou em agosto, o dinheiro começou a desaparecer. E foi para onde? Foi para o bolso dos engenheiros. E aí a gente começou a se preocupar. Como é que daqui a pouco o José vai pedir um valor e eu não tenho? Aí nós pedimos uma suplementação de verba e pegamos mais 13 milhões e 300. E nessa eu ajudei o meu presidente da Mútua Nacional a pegar 70 milhões para fazer o marketing nacional. E nós conseguimos os 13 milhões e 300 para deixar na mão dos nossos associados. Sabe quanto que sobrou no final das contas, em dezembro? Sobrou 800 mil reais. Para quem está mais acostumado aí com o planejamento, principalmente quem está acostumado com o órgão público, a gente fala que recurso parado é recurso mal empregado. A mútua a gente pode falar que é mais ou menos nessa mesma situação, porque o recurso em conta, ele é um recurso que talvez não está chegando até o associado final. Então, esse planejamento e essa suplementação, na sua visão, é justamente assim, isso é um indicativo que está chegando cada vez mais ao usuário final? Sim, com certeza. Só pelo que eu entendi que você falou, esses valores que a gente tem no banco, esses 176 milhões lá, o ano passado a gente não tinha tudo isso, e nós fizemos render 7 milhões e 800 mil na conta. Então nós engordamos mais a conta, o dinheiro está parado lá. Então o dinheiro lá não fica parado, certo? Não temos um fundo agressivo, porque nós temos um fundo mútuo de aplicações. Então a mútua não aplica o dinheiro num fundo assim super agressivo. Nós temos um fundo conservador e um fundo um pouquinho mais... Vamos lá, né? Mas a gente... porque como a gente não é dinheiro da gente, é o dinheiro público, a gente tem que tentar gerenciar isso da melhor forma possível. Então o que se faz?
deixa no fundo conservador, que a gente sabe que no final do mês vai pingar. Vocês sabem que já tiveram 2 ou 3 meses atrás aí que deu negativo nas aplicações, né? E todo mundo sabe. Aí tivemos assim um mar de lamúrias ligando para mim, o que eu fiz com o dinheiro, por que fizeram isso? Pessoal, não é a gente que fez com o dinheiro. É a DTVM, é o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, não é? Vamos dizer assim, os dois só que a gente deposita, né, esse valor, mas também aconteceu eleições, aquela coisa toda que vocês entendem muito bem, Bolsa de Valores, tudo, então por isso que baixou. Mas se hoje for olhar, já estamos num nível bom aí. Muito melhor do que recuperar essa estabilidade. Muito melhor que o nível de poupança. Ô Júlio, hoje nós temos os associados ao CREA e os associados à Mútua. Primeiro eu gostaria que falasse um pouquinho como funciona, porque quando o profissional que está registrado no sistema Confiacrea, ele automaticamente já está na Mútua, existe algum outro procedimento? Como que funciona essa relação? E já emendando uma outra pergunta, vocês têm esses números de quantos registrados hoje nós temos no CREA Paraná e quantos associados nós temos à Mútua? Sim. Bom, primeiro o engenheiro tem que estar credenciado no CREA, certo? Depois ele faz a sua associatividade na Mútua, ele tem direito a se associar, não é? Então, mas isso é compulsório, assim? Ou é automático? Não. Você tem que escolher. Não tem nada obrigatório que diga que o engenheiro tem que entrar na Mútua. Apesar de que eu achava que deveria ser. Quando você... É uma sugestão, tá? Uhum. Quando você se forma e quando você pega a primeira anuidade do CREA, deveria ter junto já a primeira anuidade da Mútua. Que daí ele já sairia credenciado no CREA, porque se ele não se credenciar no CREA, ele não é nada. Que simplesmente é um bacharel e não pode usar, não pode trabalhar, certo? E teria já a anuidade da Mútua, paga a primeira anuidade. E a primeira anuidade continua ainda o valor de R$50? Não, a anuidade agora mudou para R$80, porque nós tivemos um procedimento, Ricardo, de colocar os R$50 no Tecnoprev, né? Aplicar na Previdência. Aplicar na Previdência para a pessoa que se associou. O que aconteceu? Quando era 50, a gente... O que é o Tecnoprev, Júlio? O Tecnoprev é uma previdência privada. Tá? Que o associado tem direito a partir da hora que ele se associa. Nós tiramos dos 80 que ele paga, 50 a gente deposita na conta dele depois de um mês. Já. O Tecnoprev, então, é um sistema da Mútua, é um programa da Mútua. Da Mútua, garantido pelo Banco do Brasil. Tá? Não é a Mútua que está tocando essa previdência privada, é o Banco do Brasil que gerencia. Estamos hoje com 200 mil pessoas já. Hoje nós podemos falar que ao se associar à Mútua é o primeiro benefício. O primeiro benefício de ser associado à Mútua é uma previdência complementar. Isso. É o investimento da pessoa. Ela entra de sócio e os R$50 vai para a conta dela. Todo ano que você pagar a anuidade, no ano que vem é 160, e não mudou mais, você já deve ter pago, você também. Os 50 dos 160, os 50 vai para a conta dele. Se você quiser aportar mais por mês, o aporte é zero, não te cobram nada. Se fizer R$100 por mês, fica R$100 na sua conta. Tanto é que nós temos nós fizemos uma bela parceria com o CREA, não sei se o José já sabe, e na Convenção Coletiva de Trabalho, no primeiro ano do Ricardo, que ele assumiu, ele fez o Tecnoprev para os funcionários, todos. Ele aportava 50 e o funcionário aportava 50. Hoje já tem gente aportando R$600. Quando ele aporta 600 dentro da Convenção Coletiva de Trabalho, se ele tem 12% desse valor, ele pode depositar no Tecnoprev. Então, vocês imaginem, o CREA depositando R$600 na conta dele e ele depositando mais 600, são 1.200, não é? São 14.400 anuais. A gente não... Se você fizer uma conta, né, de padeiro, né, 10 anos são R$200 mil que a pessoa vai ter lá na conta. Isso é uma benesse que o CREA fez, né, dentro da lei, vamos dizer assim, né? E a gente está tentando falar do Tecnoprev empresarial, que eu falo depois, sobre essa, que eu queria responder primeiro a pergunta dele, que já divaguei, né? E eu falo bastante. Pedi para vocês me dar o freio. Aqui é conversar, né? É justamente essa. Mas assim, José, você fez a pergunta do CREA. São 65 mil a 68 mil associados credenciados no CREA. Pasmem vocês, nós temos hoje 7.932 associados na Mútua.
Nossa. Eu acho muito pouco. A divulgação está enorme, vocês estão vendo por aí. O Ricardo agora há pouco me falou que gostou muito do site, né? De todos os benefícios que a gente tem. Mas a gente está aí... O que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou divulgando. Na verdade, isso faz parte Faz parte do meu... faz parte dessa, Sim. digamos assim, de uma campanha de divulgação, vamos assim dizer. E na medida que as pessoas conhecem mais, né, por meio desses canais aqui de bate-papo que a gente, né, acaba implementando para divulgar, o profissional acaba entendendo dos benefícios, enfim, das diversas formas ali de reembolso que ele tem em determinadas linhas, né, que daqui a pouco o Júlio pode comentar um pouquinho. E de certa forma isso acaba trazendo benefício para ele na concretização de um sonho de adquirir um veículo, de comprar um equipamento lá para os seus trabalhos diários ali, né? Enfim, uma reforma, linhas de imóvel, né? Enfim. Então, Inclusive, você, Ricardo, você é usuário desse benefício? sim, eu já sou vinculado ao Mútua já há alguns anos, né? A Mútua já há algum tempo. Já peguei recursos ali das mais diversas formas. Mas é para isso que a gente está lá. Exatamente. Então, é uma coisa que até a gente recomenda, né? Recomenda aos profissionais se cadastrarem na Mútua. Ele vai ter um ano, continua ainda, né, Júlio? Sim. Um ano A gente declara de licença. Depois desse ano você pode E depois desse ano ele pode, de certa forma, solicitar ali os usufruir. benefícios. Eu tenho uma leitura que, assim, muitas vezes o início, o cadastramento, tanto no CREA quanto na Mútua, é o início da profissão. Então, assim, falar em planejamento e falar a longo prazo começa muitas vezes ali. Então, assim, a gente tem, talvez no momento da primeira abordagem ali, quando está no CREA, eu tenho que pagar e esperar um ano. Mas quando nós estamos começando a nossa vida profissional, eu acho que também é importante isso de planejar. Às vezes esse ano você faz o registro, começa e de repente a hora que tem uma necessidade, ou uma necessidade pessoal, ou um planejamento futuro, ou uma vontade de repente mudar alguma coisa na sua casa, na sua empresa, ou começar uma atividade nova, você já está habilitado a poder tá utilizando esse benefício. Então, sinceramente, talvez me espantou um pouquinho. Eu imaginava alguns números ainda superiores, mas a divulgação, e talvez eu acho que esse é o momento, enquanto profissionais da AGB, da associação, de levar isso aos nossos profissionais e aos outros profissionais de outras profissões dentro do sistema, que existe uma infinidade de vantagens que o profissional precisa conhecer. Eu acho que esse dia já está sendo bem produtivo justamente nesse sentido. Pois é, e quais são então essas vantagens? Quero saber de vocês. Lembra que eu falei para vocês que faltou dinheiro? Que eu tive que pedir 13 milhões? No meio do caminho, o que aconteceu? Nós fazemos a reunião das caixas Sul, Nordeste, Centro-Oeste, tudo separado. Então, na nossa reunião da Caixa Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e Paraná, a gente lançou a ideia, isso foi lançamento do Paraná, de pedir para que aumentasse o valor para a compra de um carro. Qual era o nosso comparativo na época? Um Toyota Corolla, ou um carro elétrico, 150 mil quando iniciou, hoje não compra nem o pneu, né? Mas 150 mil reais. E a luta foi grande, passaram-se 3, 4 meses, e aí foi aceito pelo CONFIA, porque tudo sai toda a homologação sai no CONFIA, para depois vir para a multa, que o dinheiro bate lá e depois vem. Então, o que aconteceu? Nós conseguimos aprovar 157 mil para o associado, e ele pagar em 60 meses, a um juro de 0,3% ao mês. Como é que acontece a compra desse carro? Você compra o carro, tá? Apresenta a nota fiscal, é o que nós queremos, tá? Porque vai no teu nome, afinal é pessoa física, certo? Só CPF. Sim. Muito bem, você comprou o carro, registrou em seu nome, o carro não fica alienado. Porque geralmente tem aquela conversa assim, né? Peguei dinheiro do banco, comprei o carro, esse carro é do banco, esse carro é do banco. Não, o carro é do profissional. Por que a multa está aí para ajudar? Porque é a nossa caixa de acolhimento, nós temos que entender o profissional, ele quer melhorar a qualidade de vida. Sim. Muitas vezes ele vai usar o carro, inclusive para o trabalho. Claro, porque a gente tem que usar para o trabalho e para o lazer também, né? A gente é filho de Deus. Então, funciona assim. Tá? Então, por isso que aconteceu. Aí houve
vamos dizer assim, uma correria da mútua, não para pegar 157 mil, porque tudo depende dos 30% que ele possa pagar do salário dele. Tá certo, Ricardo? Exato. Então tem essa matemática. Tem essa matemática. Eu ganho lá, sei lá, 50 mil reais. Então eu tenho 15 mil, posso fazer de dinheiro. É 30% da renda bruta. 30% da renda bruta. Renda bruta. Tá? De repente passa um pouquinho, daí quem resolve é a Direg, que a gente chama. A Direg somos nós. Direx é lá em cima, né? Em Brasília. E a Direg somos nós dos estados, né? Bom, para você entender, assim, até hoje, no ano passado foram 565 benefícios, quase 2 por dia. Nós estamos hoje, isso ano passado, não deixamos de dar benefícios para ninguém ficou insatisfeito. Nós temos só as pessoas com pressa, que eles acham que eles entregam papel hoje e o dinheiro cai no banco amanhã. Existe um trâmite normal, como em qualquer lugar do mundo. O banco simplesmente te passa porque ele tem teu cadastro, ele sabe o que vai tomar de você se você não pagar. Nós não sabemos. Nós simplesmente conferimos no bigode do José. José, você vai pagar, então acabou. Vai lá, pega o dinheiro e faz o que tem que fazer. Assim que funciona. E é interessante que existem várias modalidades ali, né, dos benefícios. Daí se você puder até comentar um pouquinho sobre isso, tem lá o Ajuda Mútua, o Equipa Bens, Férias Mais, Garanta Saúde, né? Ou sabe, melhor que eu. Não é simplesmente... Dever de casa. Não é simplesmente um equipamento, né? Mas você tem outros benefícios, né? Incluindo, se não me engano, tem também, Júlio, referente ao profissional que perdeu o emprego, né? Alguma coisa nesse Tipo um seguro, assim. que ele tem espécie de um seguro, né? Então não é só simplesmente, eu preciso desse valor, eu vou lá na mútua e pego. Não, tem os programas específicos ali direcionados, é isso? Sim. Esse que o Ricardo comentou é o Ajuda Mútua, que a gente pode colocar para esse profissional que perdeu o emprego, o que aconteceu muito no ano passado, com pandemia, aquela coisa toda, a empresa mandou embora, parou de render, então ele tem direito aí a 3, 4 meses, 6 meses, vamos dizer assim. A gente não faz 4 meses porque eu acho isso muito irrisório. A pessoa não pode, o profissional não consegue dar o start, né? Mas agora você imagine que ele tem uma qualidade de vida, certo? Ganha um valor X. De repente caiu todo o valor dele, da qualidade de vida, ele tem colégio para pagar. Certo? Ele tem despesa para pagar, IPTU, IPVA, Condomínio. Condomínio, é uma coisa toda, todo mundo aqui faz, né? A não ser que eu ganhe dele, daí nada. Mas, como a gente não é, né? Esse Ajuda Mútua te dá 6 mil reais durante 6 meses, renovável para mais 6. E daí você tem mais 12 meses para pagar. Então, qual que é a nossa torcida? Entregar os 12 meses pro profissional. Lá pelo 3º mês ele arranjou emprego, graças a Deus. Aí ele continua recebendo. E eu não vou na casa dele perguntar se ele está empregado. E ele vai lá e vai pagando em parcelas. Entendi. Certo? Conforme Aí é o estudo que a gente faz, né? Sim. Conforme a situação dele, ou a gente faz para ele pagar em 12, ou a gente aumenta um pouco mais para ele poder pagar uma parcela um pouco mais leve. Né? Esse é o primeiro, que é o Ajuda Mútua. Né? Aí nós temos o Garante Saúde. Né? É um plano de saúde. Não, o plano de saúde é outro. O Garante Saúde é que se você precisar de verba, que você precisa no hospital rápido. Assistência funerária. Isso eu vou te falar. Por isso. Essa parte. Esse entra, essa aqui. A propaganda é fantástica, você vai. Então, assim, o Garante Saúde é toda a parte médica que você precisar, tira o plano de saúde. Né? O plano de saúde às vezes não cobre. Então, tem esse aqui. Você paga, entrega as notas. Às vezes vai ser urgente, Isso. Aí tem uma história legal, vou contar aqui no meio, então, pra gente já ficar. Estive em Londrina e uma senhora me chamou num canto, eu falei do carro e tal. E aí falei do Garante Saúde. Aí ela tava sem jeito, me chamou lá no canto. Quando eu posso fazer uma pergunta? Ela é uma pergunta meio assim, eu digo, não, tá tudo, pra mim não tem problema. Ela disse, eu queria fazer uma cirurgia de restauração, daí eu brinquei com ela, meu rosto não é, então, disse, eu sempre problema, a senhora pede dinheiro, o médico faz a cirurgia estética. E você paga só. Então meu marido não vai comprar o carro. Eu disse pra ela, só faz o seguinte, não, disse que fui eu que falei. Bora, foi você, uma das histórias. Ficou marcado. Passaram E ela fez. 2 meses ela fez.
Olha só. Fiz a cirurgia, eu cheguei lá em Londrina, ela me mostrou o olho que tava bonito. A pele. Pensando em história, assim, eu imagino que parte do trabalho de vocês, o trabalho da Multa, é justamente garantir que boas histórias sejam construídas através de vocês. Além dessa de Londrina, tem mais alguma outra que te lembra, assim, alguma coisa que foi marcante, que vocês atuaram diretamente, de repente aquilo mudou a vida de alguém, construiu alguma história? Tem uma que mudou a vida completamente. E o rapaz estava com um emprego, ia casar, e mandaram ele embora. Até eu brinquei com ele quando ele chegou na Multa, eu falei que se engravidou, eles te mandaram embora antes. Não, é que eu vou casar, tá tudo pronto. E a minha rescisão do contrato é muito pouco, eu não consigo pagar o casamento. Eu disse, meu amigo, você tá na Multa, né? Vamos lá, fez o valor lá. Pegou o dinheiro, fez o casamento, depois mandou várias fotos, levou a noiva lá para conhecer. Eu achei isso fantástico. Sabe? Eu digo que você apoia, até me engasguei. Essa é a parte do acolhimento. O profissional tá precisando, ele tá precisando desse afago, né? Se imagina, né? Eu vou casar. Tô bem posicionado. Uma semana antes de ele casar, mandaram o homem embora. Como é que faz? E hoje em dia, vocês conhecem bem relacionamento de jogo, passar para outro lado, né? Esse cara tá sem dinheiro, eu não vou casar, né? Ainda bem então que o Júlio é um romântico, né? Eu sou casamenteiro. E tá casando mais de 6 pessoas, tá? Se alguém tiver problema, é só me chamar. E aí tem uma história mais bacana ainda, que tinha um engenheiro e uma engenheira associada à Multa. E ele ligou pra mim umas 5, 6 vezes, que ele queria comprar o carro. Eu disse, por que você tá me ligando tantas vezes? E era na época que não fazia online. Eu preciso conversar com vocês hoje, agora, vem aqui que eu tô aqui na Multa. Saí de casa correndo, fui pra Multa, ele foi lá. Você quer comprar o carro, esse valor X eu vou comprar. E a minha esposa tá precisando para trabalhar. Eu disse, por que você já não pediu? Não, porque veja, eu tô com um problema no olerite. Disse, traz os olerites aqui, entregamos lá pra moça. Eu não sei quanto que você ganha, quanto que você ganha. Não quero. Eu quero simplesmente que chegue na minha mão, tá? Todo o processo pronto eu assino. Hoje eu assinei 5 na viagem. Parei um pouquinho e assinei. Eu quero isso, não vou verificar se tá bem, se tá mal, quanto ganha, não. Eu quero que pegue esse valor e tenha a melhor qualidade de vida. Não me interessa outra coisa. Senão o meu lugar não é lá. Começa por aí. Sim. Muito bem. Aí acertamos, então chamei a nossa assistente e falei, veja o documento, cara, é tudo. Aí eles tirou no bolso, tirou tudo lá. Tipo xerox, tá? E aí? Aí vem a pergunta, né? Quanto tempo? Agora o tempo tá comigo. Deixa eu ver. Como a assistente já tinha visto, passaram-se 10 dias, eu falei para ele, dá uma olhada na tua conta aí, me empresta 10. Aí ele falou, caiu o dinheiro na conta, então pode comprar o carro. O que ele fez? Comprou o carro, aí eles falam na loja, né? Fizeram o laço vermelho em cima, aí me levou a mulher, tipo, os dois tiraram foto e fizeram um depoimento. Agradecendo a multa, que a multa foi muito boa para eles, muito eficiente. Então, isso que deixa a gente contente. Essa é uma das histórias. Realização de sonhos, né? Sim, é o que o Ricardo falou agora há pouco, para realizar o sonho. Porque, assim, eu sempre torço que para as pessoas que não precisem da multa. Precisam, mas é um contrassenso? Não. Se o pessoal não está precisando da multa, porque ele está bem. Mas, caso precise, a gente está lá para isso. Não é? Muitas pessoas usam, a maioria, eu vou dizer para você assim, que dos 7.900, 6.000 usam. Eu estava fazendo de novo uma conta de padeiro, mas a hora que você falou que você tem 2, 3 processos por dia de pessoas que estão entrando, se a gente tem 7.000 associados hoje, se cada dia tem mais ou menos 2, 3, aí aquela pessoa ele vai pegar um recurso para um determinado bem, ele tem uma carência, depois um prazo de pagamento, então a gente pode falar que praticamente todo mundo que está associado hoje, ele usa. Então, assim, a gente, nessa conta, a gente quase que fecha praticamente 100% de ou está começando, ou já fez a aquisição de um bem e está pagando, e a hora que, eu vou falar até por mim, a hora que chega no final, começa de novo. Claro. E eu tenho satisfação de escutar isso. Que às vezes as pessoas dizem, eu estou botando só 2. Eu digo, mas por quê? Porque eu quero pegar mais um valor. Aí se for o seguinte, você não tem para pagar as 2 já? Paga as 2 já pega a semana que vem, você pega de novo.
e dá um jeito de pagar. Você pode ficar com 3 rodadas, né? 3 benefícios. Não, a nossa multa está deixando 2 só. 2. 2 porque, o que eu vou te dizer? Aí ele sai fora do nosso planejamento. Tá? A gente fez um estudo e aí fizemos a conta lá, afinal. Se cada um pegar lá 2 de 50 e no final, no nosso planejamento lá na frente, vai acabar tendo que pedir suplementação. O problema da suplementação é assim, você vai na Confé pedir, tem que com o prato na mão, é complicado. Eu tenho dinheiro, mas eu tenho que pedir para você, Elisandro, para você me liberar, então eu não gosto. Eu prefiro, então, segurar, o profissional se segura mais um pouco, né? E dali, um tempo ele vai lá e pega. Trabalha com o que tem mesmo. Trabalha com o que tem, justamente. Mas a gente tem sempre uma gordurinha, né? A gente tem para atender. De repente acontece um problema mais sério que precise mesmo, aí não tem o que fazer. Né? Eu digo assim, para você, de repente, estar na sua casa, teve um problema lá, caiu no telhado, alguma coisa, mas ele já tem um valor lá. E como é que você vai dizer para ele que não tem? Não dá, né? É uma urgência, né? A gente tem que atender. Certo? E, ô Júlio, a questão de uma dúvida que lá no início, quando eu comecei a mexer no sistema com a multa e tal, uma questão que ficava muito em dúvida, né, que talvez seja pra gente tirar as dúvidas aqui dos nossos ouvintes, a questão do reembolso, né? Vocês tratam a nomenclatura de reembolso, né, e não de financiamento, porque de certa forma vocês não são uma instituição financeira. Não somos bancos. Ou seja, Esse é um detalhe muito... poder financiar. Não se trata do termo reembolso. Muitos profissionais acabam ficando na dúvida da questão do reembolso. Se você puder explicar para a gente como é que funciona, então, o reembolso, acho que fica mais... Tá. É bem simples, né? O reembolso é o seguinte. Quando você vai no banco, você pega lá o teu carnê e vai pagar. Sim. Certo? É um financiamento. Uma multa, você pega o teu carnê e você reembolsa. Ou seja, você Simples assim. comprova por meio de uma documentação que você adquiriu aquele bem que você solicitou. Justamente. Por você ser uma espécie de um contribuinte. Sim. É isso, né? E o que acontece? Você já deve ter feito, já deve ter visto. O nosso juro, ele regride. Você começa pagando uma parcela alta. E quando você vai chegar lá no final, inclusive tem uma conta aqui que ele fez agora há pouco. Ele vai falar, né? Que você começa com o valor e você termina com o valor sempre abaixo aí 30%, 40%. Aí as pessoas ligam pra gente assim, eu quero pagar, mas eu quero que tire o juro. Da onde você vai tirar mais juro de 0,3%? Vamos lá, se tiver o NPC, vai para 0,5%. Não tem como tirar. Não tem como tirar porque assim, quem que paga a parte do banco, a parte de despesas bancárias, vocês sabem, o banco, ele está esperando você pagar, né? E se você não pagar, o que acontece? Nós não podemos girar. Então, isso eu acho que é uma coisa, quando a gente fala que são associados a um benefício, então o reembolso é aquela coisa, é até para o pessoal ter ciência que a partir do momento que você está pagando, você está habilitando outra pessoa a também poder fazer a aquisição daquele crédito. Então, é importante para a máquina girar, né? Justamente, é o que a gente diz assim, às vezes a gente encontra associado nos eventos que a gente vai, te esqueci de pagar, eu vou pagar amanhã. Mas só, esse dinheiro que você está deixando de pagar, tem o meu outro associado que está precisando desse dinheiro. Sim. Mas é tão pouco, sim, mas é que junta o teu, o do José, o Denizado, o teu, e nós temos um outro bolo para poder girar. Por isso chama-se reembolso. E interessante trazer como exemplo o carro que o Júlio comentou há pouco, né? Então, por exemplo, o profissional solicitou o bem, o reforço para o carro, ele adquiriu o carro, ele tem um prazo para apresentar a nota fiscal, ou, né, o documento ali. E esse prazo ele vai variar conforme benefício, é isso, né? Ou não? Ele tem um padrão aí? Não, é 30, 90 dias. Tá? O carro já é 90, é 30 porque você pega o dinheiro, né? Pega o valor, já fez a escolha. Né? E geralmente quando vai na concessionária, o cara fala, vou pegar dinheiro na multa. Os caras dão uma nota lá, porque sabe que o dinheiro vai sair mesmo. Daí vai lá, pega a nota fiscal, manda uma cópia pra gente. Isso é processo bem simples. É muito simples, é muito desburocratizado, principalmente agora que a gente está no sistema online. O que você faz? Como pessoas organizadas que os engenheiros são, né? Os profissionais da engenharia são, junta tudo para cá. O que eu vou colocar? Carteira de identidade. A última pergunta tua que a Denise fez para você, já deve ter feito. Cadê o xerox do teu cartão? Mas por que xerox do cartão? Como é que eu vou depositar na tua conta?
Quando tira no A churrasco. conta mais importante. Quer dizer, vai dar certo. Onde a gente conta. Ela liga, conta liga, pronto. Isso quer dizer que vai dar certo. É garantido. Daí você já coloca farinha embutido, né? E aí toca esse barco aí. Inclusive, o Ricardo fez uma simulação, né, Ricardo? Conta pra gente, mais ou menos. Explica pra gente qual a simulação que você fez aí utilizando a plataforma online. Bom, eu fiz uma simulação aqui, Elisandro, considerando um recurso de R$10.500, tá? Pelo sistema CREA, Eu vou fazer outra aqui. para utilizar o benefício Equipa Bem. Que aí a gente pode comprar equipamentos, né? Aparelhos eletrônicos, hardware, inclusive software, né? Enfim, ó. E fiz a simulação com 60 meses, tá? Nessa simulação, nós temos aqui a primeira parcela, pagamento de R$281,79 e a última parcela, R$176,63 em 60 meses, né? Diminuindo. Vai diminuindo. A questão do juro mais o índice ali e tal, deu em torno de R$3.200 de juros barra índice que você vai estar pagando por um período de 60 meses. Fazendo uma correlação hoje com a taxa Selic, por exemplo, que está em 13,75%, Nossa. né? Em 2 anos ali você já consegue, de certa forma, cobrir a inflação ali do período. Né? Ele cobre até a tua anuidade de R$160, se você for ver. No primeiro empréstimo já pagou. Exatamente. Ou seja, outra coisa também, né? A questão de... que existia antigamente, e hoje acho que não existe mais a questão de Tecnoprev para aporte de recurso financeiro. Mas o profissional pode utilizar naquele benefício do Equipa Bem Profissionais que não necessita de comprovação. É o custeio. É o custeio. Você pega o dinheiro e coloca lá. Tem gente fazendo isso. Que, de uma outra maneira, pode ser classificado como capital de giro. Como capital de giro. A gente fala verba de custeio para não ter problema técnico, vamos dizer assim. Né? Uma correlação com as instituições financeiras. Justamente. Então, olha só. Eu fiz aqui, aproveitando o Ricardo, eu fiz agora aqui. Você pode fazer no teu telefone, quem quiser fazer. Pode fazer. Isso é pelo site mesmo? Vocês fazem isso, né? Eu peguei 60.959 em 36 meses, tá? O índice dele deu aqui, começou com 0,4, deu um índice de 0,517. Mais ou menos igual o teu, né? Coisa mesmo. Tá. O valor do contrato fica em 62 mil, você vai pagar 1.300 de taxa administrativa. Depois eu vou te dizer por quê, tá? Daí você começa a pagar, só para você entender quanto que você vai devolver, de 60.900 alguma coisa, você vai devolver 72.900. Você vai devolver R$10.000, certo? Começa o valor de parcela 2.303 em 36 meses. No 36º mês, você está pagando 1.748. Acabou a dívida. Ou seja, se a gente compara isso, você fosse obter esse recurso numa instituição financeira, com certeza talvez seria o dobro do valor. Opa! A diferença é impressionante. Inclusive com as cooperativas. De fato, daí o termo benefício, né? Justamente, eu acho que é a hora que a gente carimba que de fato é um benefício para os profissionais e de fato assim é algo que a gente precisa fazer chegar a mais profissionais. Trazer esses profissionais para mim. Tá? Vir na mútua, entender o que é mútua. Nós temos um prédio lá em Curitiba, certo? Inclusive existe Você foi lá, né? Não foi? Na mútua ainda não. Inclusive tem um escritório, uma gerência regional, não é uma inspetoria do CREA no nosso prédio. Eles trabalham com a gente lá. Eles têm lá ao lado deles, eles atendem o pessoal do CREA, a gente atende o pessoal da mútua. Para ter, que eu falo para vocês, né? Como nós somos um sistema, nada mais justo ter essa convivência. Trabalha com... Você veja uma coisa, eu estou aqui hoje, eu estou no prédio do CREA. Não é? Em primeira mão para vocês, nós vamos fazer aqui uma construção. Centro de atendimento ao mutuário. Vai ser outro nome, tá? Questão de acolhimento, aqui não vai 3 salas de guia para atender os mutualistas. Você quer vir aqui um dia? Eu estou cansado de ficar no meu escritório, vem aqui. Senta aqui, pega o computador que tem, vai ter aí uma televisão, aborda, você vai para o trabalho, usa quantas horas. É um coworking gratuito. Gratuito. Isso é interessante. Em benefício aos profissionais. Mas falando do valor que você tem que pagar aqui para... Você paga, já está embutido. R$1.346, que é o QQB. Esse QQB funciona da seguinte maneira. Você está pagando a sua prestação lá.
Quando você chegou lá na 20ª prestação, o nosso Ricardo morreu. A gente tem que falar porque isso acontece. Né? E morreu. O que acontece? O QQB paga a dívida do Ricardo. E as 20 prestações que ele pagou, nós devolvemos para a família. Isso em lugar nenhum do mundo faz. Nem banco faz isso. Tá? Espécie de um seguro mais robusto ali, né? Ninguém sabe disso. O seguro reza porque o José morre. Porque daí ele perde o carro, perde a mulher, perde tudo. Porque eles não vão reembolsar. E a multa reembolsa. E já aconteceu isso. Nós perdemos um funcionário do CREA que estava, pasmem vocês, estavam na 34ª prestação de 36 meses. Nossa. Deu câncer, cara. O cara durou 2 meses. E É triste, né? pagamos, o QQB pagou, né? E a família recebeu um dinheiro que não era pouco, recebeu 45 mil. Na hora do desespero, não ajuda, né? Ainda mais, aí voltando, falando eu acho que eu já até posso emendar, né? A parte do auxílio funerário e todas essas coisas. A partir do momento que você entra de sócio na mútua, tá? No segundo dia você já tem o direito do pecúlio por morte, do auxílio pecuniário e do auxílio funerário. Então, assim, se for de acidente, se for uma morte acidental, você recebe 50 mil reais. Se for uma morte natural, é 25. Então, eu sempre falo nas minhas palestras, pessoal, vocês me morram de morte acidental, porque a viúva vai ficar muito brava. Se morrer, receber só 25. Ela quer o dobro. Ela quer os 50, meu Deus. Afinal de contas, isso foi mesmo, né? Já então. Já perdeu o presunto, então recebe lá o 50. Não é? Bom, daí o auxílio pecuniário, já tinha falado antes, né? Que ele precisa, geralmente, o profissional que fica assim, extrema miséria, eu acho muito difícil, não tem. Sempre o profissional tem uma válvula de escape, mas não está antes. E a gente consegue dar para ele aí durante 6 meses. 6 meses. Nós fizemos agora um lá em Curitiba, foi em Curitiba. Nós passamos para ele 4 mil reais por mês. Para quem não tinha nada, ele estava muito mal. Eu acho que a gente fez um bem danado, sabe? Tô tentando uma cotinha lá em cima, mas eu ainda tô problema. Mas tá bem. Né? E aí nós temos o auxílio funeral, né? Que o auxílio funeral, o parente que vai pagar, geralmente quem paga é o irmão, a irmã ou a esposa. Paga as despesas funeral, tem até 7 mil reais para receber. E tá no patamar bom, porque hoje eu já fui ver quando eu for morrer, né? 6 mil reais, paga tudo e sobra ainda. Então, traz a nota lá, recebe o dinheiro também só para atestado de obra. Hoje nem ninguém faz, é difícil fazer isso. Se você não tiver o seguro, né? Sim. Então, se você fizer a conta... É aquilo que você falou, né? Assim, às vezes é impactante, mas é importante planejar. É importante planejar. As coisas acontecem, né? Então, e nós temos um funcionário lá, uma funcionária, que ela viu o obituário todo dia. Tadinho. Essa vinda, gente, mas assim, a família tá fragilizada. O que eu vou fazer? Eu tô sem dinheiro, sei lá. Aí, morreu o fulano. Passa a mão no telefone pra família. Traz aqui o atestado de óbito, vamos receber X. Dali 3, 4 dias recebe dinheiro. Alivia a tensão, que não é pelo dinheiro. É pelo sossego. Sempre tem despesas lá. Sim. Então, funciona assim. E Júlio, pra gente então dar uma aumentada aqui no astral, né? Vou faltar aumentar o astral. Essa parte. Você tinha falado também de uma outra novidade, que é o Tecnoprev empresarial. Conta então em primeira mão aí essa novidade. Muito bem, só em primeira mão para vocês, né? O Tecnoprev empresarial vai ser feito da seguinte maneira. O José tem lá seus 12 funcionários. Tá? Então a gente vai fazer o Tecnoprev para eles, dentro da convenção coletiva de trabalho, para não ter problema trabalhista. Nós temos todo um regramento, tá? É um contrato com 27 páginas que passou pelos nossos jurídicos, já passou pelo Quinfé e tal. Entrega para eles, olha, eu vou aderir. Então tá bom. Quanto do senhor vai passar para os seus funcionários? Eu vou passar 100 reais. Então, ele passa 100 reais e o funcionário dele passa mais 100. Então é depositado na conta do Tecnoprev 200 reais mensais. Nossa. 50% de cada. 50% de... Tá? Conforme o acordo que o José fizer com o funcionário, ele libera o dinheiro. Tá? Se for coisa de justa causa, o que vai acontecer? O dinheiro da empresa do José fica. Ele leva o que ele depositou. Daí você vai me perguntar, mas por que isso? Porque eu quero
ter o profissional do meu lado. Além de eu valorizar ele, vai me valorizar. Sim. Quem que coloca hoje R$200 na tua conta todo mês? Sem você precisar pedir. Nem meu pai. O meu não põe, mas porque eu. Se tivesse, não ia pôr também. Mas assim, né? Eu até Esse é um empresarial. eu acho o seguinte, assim, o sistema com FECREA mútua, a gente trabalha com o nosso trabalho principal é desenvolvimento de projeto, é a parte intelectual, e muitas vezes a gente precisa ter um corpo técnico junto com a gente para que os projetos sejam de fato bem estruturados e a empresa possa trabalhar a longo prazo com essa qualidade. Então, de fato, eu acredito que essa novidade que está trazendo aí para a gente pode ser, de fato, um auxílio muito grande para as empresas. Eu acredito que é mais um item do pacote para chegar aos profissionais, que isso pode fazer valorizar a equipe. Eu acho que nós estamos numa fase de gestão de RH que é muito importante. Então, assim, valorizar a equipe, uma forma da equipe saber que isso pode ser um benefício para ele se manter a empresa, de fato, pode ser mais uma virada de chave para que a gente consiga levar aumentar esse número de associado e chegar mais longe aí com a informação, com os benefícios do mútuo. Porque eu penso assim, né, José, as benesses do nosso associado, né, não vão chegar deles, quem tem o Tecnoprev, que eles não vão poder ter benefício, nada disso. Mas vocês imaginem a conversa que vai ter os 12 funcionários, tendo esses valores, dizendo, quem que fez? Foi o pessoal da mútua. Quem que pode procurar mútua? Profissional. Quantos engenheiros vão querer aderir? Quem sabe que seja um outro viés para a gente colocar mais associado. É uma vertente legal que o mútuo acaba dando um empurrão aí para que a empresa estabeleça um plano de carreira para funcionar. Com certeza. Tá? É isso. Sim. É isso. E a nossa ideia é apresentar isso na próxima plenária. Eu apresentei no Singuscom em Cascavel. Teve uma empresa com 90 funcionários. Ele ficou assim, bem fascinado. Daí o que eu fiz? Como o Júnior não entende tudo isso, eu passei para o nosso especialista lá em Brasília. Ele vai vir e vai sentar aqui para conversar, para expor para ele, porque existe o trâmite, né? De contrato, ou como é que vai ser feito com o funcionário, essas coisas que eu falei, o cara vai embora, desperta. Então tudo isso já está sacramentado. Então nós temos lá o programa e a gente vai fazer barulho aqui no Pará. E, Júnior, você tinha... a gente estava conversando anteriormente, né? O Tecnoprev é uma novidade da sua gestão. Quais outras novidades, assim, que você trouxe aí para a mútua nesses anos que você está à frente como diretor? Bom, a novidade é que quando a gente entrou na mútua, a gente tinha 2.000 associados. Hoje nós temos 7.900. Meu grande sonho era chegar a 10.000. Mas como esse ano vai ter muita modificação, a gente tem parte eleitoral, tem muita movimentação de pessoal, tudo. Não sei se a gente chega. Mas eu garanto que tão pertinho de 8.000 a gente já chega, né? Aí a gente pode falar de boca cheia, isso é o primeiro. Segundo, nós conseguimos colocar dentro da mútua muito custo um facilitador. Vocês não sabem como é difícil colocar um funcionário mais. E toda essa estrutura que eu estou falando para vocês, nós somos 6 funcionários só. Tá? E cada funcionário toca 2, 3 processos por dia. Não é fácil. Tá? É que a gente tem pessoas devotadas. Né? Então, o que eles fazem? Eles vão para casa. Vestiram a camisa. Camisa, camiseta, eles vão, correm atrás, é verdade. E o diretor da mútua é cargo honorífico, não esqueça. Só que assim, ele tem um telefone, então ele toca no domingo para aprovar os processos. Ele toca no sábado. Sábado eu estava numa festa e me tocou, tinha 3 processos para aprovar. Fui no banheiro, né? Porque não dá uma festa grega, nós conhecemos o Borges lá em Curitiba, Sim. da Sociedade Helênica, todo mundo quebrando prato. Eu estava lá no banheiro. Não tem problema. Isso é mais uma das histórias. Só fazer... Mas escuta, não pode ser problema, não tem que ser hoje. Nós temos tempo hábil. Sim. Então, pô, cai no dia útil. É sábado, segunda-feira cai. Já tá o dinheiro, né? Você entendeu? Pô, o Zé precisava do dinheiro lá na segunda. Então eu fui lá e provei já.
Deu tudo certo. Banheiro. Tem mais uma história legal, moça. Fui fazer uma live, por favor, aqui. Nós tivemos que dividir um quarto de hotel em 2 lives. Eu e outro diretor, o Carão. O Carão ficou sentado na cama, com uma tela ligada. Eu procurei lugar e comecei a falar, começou a dar eco. Só porque fui no banheiro, montei, pus o laptop na pia e sentei no vacilo. No vaso? Sentei no vaso. Pois não, professora. 112 alunos. Pois não, professora. Começaram a fazer pergunta, né? O cara fez você. A professora mandou no WhatsApp. Tá aparecendo o banheiro. Tá aparecendo o bacio. Aí eu continuei, né? Porque é mútua e tal, caixa de assistência. E fui chegando mais perto, né? Ela falou, tá pior, agora tá aparecendo o botão. Falei, só pai, fui virando a bolsa de roupa, né? Tipo, não tava de caneta na multa. Essa não é a procura, perguntou já, nem sai. Aí eu fui virando o laptop, virei, aí apareceu a parede. Mas parede branca, mas sabe que é banheiro? Aqueles azulejos. Assim, agora melhorou esse frontal. 1h30 no banheiro. Direito se faz pela Adaptação de processo. E você, Ricardo, você é mutuário? Posso falar mutuário? Esse é um termo correto? Mutuário, mutualista. Mutuarista. Mais bonito mutualista. Mutuarista, é verdade. Você já utilizou? Quais benefícios, já que fez diferença aí na sua vida? Olha, eu já utilizei vários benefícios para equipamentos, né, para aporte previdenciário na época visível. Agora pode de novo. Agora pode de novo, né? Tem uma outra linha ali dentro do sistema, né? Enfim, para reforma também utilizei. Para reforma também. Então a taxa assim é muito em conta. Então quando você faz essa relação aí com as instituições financeiras, compensa muito. Se associar ao mútuo, mesmo que você tenha que pagar lá um irrisório valor, né, de anuidade de R$160, 200, né? Se você pagar um dia você tem um desconto de R$40, R$160 ao ano. Então o benefício ele é muito interessante para todos os profissionais nós da geografia, né? E os profissionais das engenharias também, ou seja, todos esses que estão dentro do sistema crédito. Não, e assim, né, eu tô aqui ouvindo vocês falarem, eu tô pensando, será que eles não aceitam jornalistas também? Essa é a pergunta que é sempre feita quando uma pessoa não é profissional da área. E me chamam no caso, não posso me associar. Eu penso assim, faz um curso de engenharia que você pode. Mas qualquer uma. Mas faz o curso de sócio que eu gostaria muito. E eu falo sempre pro jovem, né, entrar de sócio. Eu tô para falar que o tempo que a Lisandra já está aqui acompanhando a geografia, daqui a pouco ela já pode receber o diploma né, Merente? O diploma de geógrafo, daqui a pouco acho que a gente vai abrir uma exceção. Ela é jornalista com pena geografia. Mas vale a pena, viu? Vale a pena muito mesmo. E tanto e cada vez que a gente vai apresentar, sempre tem alguém para dar o depoimento. Aqui, meu garoto propaganda. Tá? O próprio Hélio aqui. Quando eu vou falar da multa, de repente ele pede para falar também. Sabe? Então, há várias pessoas que acompanham a gente nessa escalada, que a gente sai atrás, porque teve uma época que eu quase fui intervencionado, essa é uma outra história, eu vou contar. Cheguei na mútua e alguém falou assim para mim, eu falei pro diretor outro, disse assim, o que nós viemos fazer aqui? Daí eu falei para ele, olha, a única coisa que eu sei, que eu não sei também, vamos chamar o supervisor, porque nós temos um supervisor, né? Que graças a Deus temos ele que nos direciona, né? Que a gente é meio louco, a gente começa a fazer coisa que não deve. Né? Até não, depois a gente vê, né? Ele vê o que é regramento, as coisas andam assim. O que você tem que fazer é pegar associados. Então, a partir de hoje eu vou pegar associado. E como é que pega associado? Quando você for na plenária, você pega associado. E quando você for no divulgar multa, que eles pedirem dinheiro para fazer o evento, você vai lá e pega associado. Primeiro evento, o Júnior chegou lá, falou da multa, gaguejando, não sabia nem falar, né? Falei. E aí vieram 4 pessoas. De repente 5. Como é que se associa? E eu, claro, bom vendedor, né? Nariz grande, eu sou italiano. Mas eu vendo.
né? Aí fui lá, falei, quer entrar de sócio? Quero. Então tá aqui, ó, a ficha. Preenche pra mim. Quanto é? Eu falei, é 50. Não, é 200 na época. Tá bom, o cara tirou 200, me deu. Eu peguei o filho próximo dele, peguei os 200, pus aqui, daí veio outro. Quanto que era 200? Falou, me dá 200, me dá a ficha. Eu levei R$1.000 pra multa. Cheguei lá, peguei pros supervisores, tá aí, ó. Põe esse cara de sócio. O senhor está louco. Se o cara esqueceu, tava bêbado lá, depois você cobra R$200. Mas o dinheiro tá aqui. Não, mas e se ele não queria se associar? E ele queria, ele que me deu o dinheiro, né, pô? Se eu nunca mais faça isso, e se eu se misturar o dinheiro daí? E não associa um cara desse, pede uma ficha. Parei, né? Nunca mais fiz isso. Só que não tem ficha aqui. Mas a eficiência, você provou que a eficiência É desse jeito, não, desse jeito. Boca a boca, né? Associei eles se quebram. Até hoje. Eu fui o cara que deu 200 para eu prestar de sócio na multa. Aceitado. Mas é aquela vontade de fazer a coisa crescer, sabe? Eu até pedi pro meu presidente, pedi pro Francisco lá em Brasília, dá mais 3 anos na multa aqui. Daí eu digo para você que nós vamos dobrar o número de associados. Porque o Paraná está conhecendo a gente agora, de verdade. Eu não sei o que aconteceu nas outras épocas, não vou falar, mas assim, a multa era uma eterna desconhecida. E eu fico às vezes assim, preocupado porque eu tenho que usar menos. Poxa, eu sou outdoor, eu não tenho mais a minha. A gente vai para todas as associações, nós ligamos para todas as associações do Paraná, as 93. Tá, oferecemos de uma multa, então todo mundo sabe. Todo e qualquer associado sabe. Pode ser que não está lá, que está lá no meio do mato, um engenheiro agrônomo que não chegou aqui ainda. Mas quando ele souber que tem todos esses benefícios, ele entra. Bom, então não precisa dar R$200 para o Júlio. Então como que faz? Quem quer se associar, Júlio? Tem site, tem aplicativo? Como que funciona? Nós temos um site, e no site tem lá, quero me associar. Você entra lá. Mas eu já vou criticar, porque isso aí demora muito. Então é melhor você encontrar o Júlio, pegar a ficha, preencher. Não, é rápido, é rápido. Até eu mostrei para o presidente se eu não tinha pensado nisso, mas você tem que pensar. Eu te dou a ficha, você preenche, eu tiro uma foto, mando para minha secretária, ela registra, ela cadastra e já te manda o boleto, eu te entrego no WhatsApp para você. Aí paga se quiser. É tão engraçado se as pessoas pagam e mandam o boleto para ele. Paga. Comprovante. Funciona. Aí esse facilitador agora fez um aplicativo que você me dá o seu telefone, eu te mando o link, você preenche ele online, cai na mão dele, ele gera o boleto e volta para você o boleto pronto para você pagar. Bem prático. Ou você paga o telefone. Daqui a um ano você vai me agradecer. Exatamente. Certo? E por falar em aplicativo, vocês lançaram também o aplicativo de vantagem, o clube de vantagem. Clube muito de vantagem. Ficou bem interessante porque pela geolocalização ali, pela sua localização, você consegue observar quais são as empresas que apresentam esse clube de vantagem que está no seu entorno. Essa inovação, no início eu critiquei muito, porque eles estavam centralizando tudo em Brasília. E eu falei, Brasília não é o centro do mundo, é só a capital, não tem mais nada. Né? Como é que o meu associado de Curitiba vai comprar uma geladeira na Electrolux lá em Brasília, com desconto? Daí, nessas reuniões de Caixa Sul, sentou a pessoa do Clube Luta de Vantagem, que é a Dynamos, né? Eles fizeram esse aplicativo e fizeram o regional, que nem eles falam. Então você falou, onde você está? Estou em Maringá. Ele procura todas as lojas de Maringá que tem convênio. E aí tem uma outra história, boa. Teve um associado nosso que comprou em Londrina uma geladeira por R$1.000 de desconto. Olha. Aí ele disse que procurou toda a geladeira. Aí ele não viu que ele tinha esse muito de vantagem, né? Ele entrou lá, até me mandou a nota, vou ver o desconto. Pega o voucher, vocês dão teu nome, né? Eles olham lá, te mandam o voucher. Ele foi lá e comprou em janeiro, com R$1.000 de desconto. Então, o primo multa de vantagem simplesmente é um convênio que é feito com a multa aqui no Paraná, em todos, né? E a gente tem nacional também, de repente se você não tiver aqui, quer comprar fora, pode comprar. Você entra lá, dá teu nome, eles homologam que você pode comprar e te mandam vouchers. Comprar o que você quiser. Hoje o que tem, assim, além de eletroeletrônico que foi citado, mais hotéis, nós temos um hotel, 2 hotéis no Foz do Iguaçu. Tem hotel em Curitiba. Farmácia eu não compro mais
Não compro outra farmácia, não sei, na Droga Raia ou Drogazil, que eu tomo remédio. Outro lado? Do outro lado, não é controlado, é... Como é que chama? Regular. Odino, né? Pra manter toda essa coisa, isso não é fácil, né? Então, tem que tomar remédio todo dia, tá? Eu não vou lá, tem sempre... Esse mês eu comprei os remédios de 97 reais. Ou seja, a anuidade está paga ali. Esse colega que falou isso pra mim. Eu disse, a minha anuidade foi paga, porque eu fui na farmácia comprar remédio de contínuo, e o que aconteceu? Eu tive 80 reais. Esses dias eu peguei um aluguel de um carro, Brasília, 20% de desconto. Olha, Deu 20%. Nossa, dá bastante diferença? Pela na movida. né, dentro do sistema multa pela Dynamos. Vale a pena entrar no site. Tá? Vale a pena entrar no aplicativo. Tem todos esses benefícios por localização, né? Tem Decathlon, tem mais, tem. Bom, tem que entrar porque é uma infinidade. Hoje fica associado baixo o aplicativo. E vai ver. Nós temos até um dentista em Curitiba, que ele é especialista em implante daquele Invisalign, que fica dentro, né? Ele tem lá, eu não preciso de robô, sabe? Aí eu vi para ele outro dia, deu o resultado, ele falou, deu. Já peguei mais 10 pessoas. Olha só. Tô fazendo a boca, mas... Era dentista especialista em engenheiro. Porque eu, na época, não tinha feito. Eu fiz com ele, mas eu não tinha feito essa... Eu não tinha conversado sobre essa possibilidade de fazer o governo. É clínica Cafacis, se quiser me olhar. É bem legal. Bom, tá certo, gente. Olha, esse assunto, eu tava com medo, confesso, desse assunto, mas rendeu muito, foi muito divertido. E pasme, já faz 1 hora que a gente tá aqui conversando. Passa rápido. Passa rápido, porque gerou muita história, né? Foi muito legal mesmo a participação. Então eu queria agradecer primeiro você, Júlio, né, pela sua disponibilidade, ter vindo lá de Curitiba até aqui para participar do nosso Geocast. Sempre que tiver, só me chama. Opa, com certeza. Espero que com mais histórias, novas histórias. Não tem que arranjar. Mas eu tenho. Não, vou ter, vai aparecer assim. Obrigada, Ricardo, mais uma vez pela sua disponibilidade também, tá aqui participando com a gente. Valeu, qualquer coisa fica à disposição. Obrigado, né, ao Júlio por estar sanando nossas dúvidas aqui da Associação dos Geógrafos. E acho que foi bem importante para que todos os profissionais do sistema possam entender um pouquinho melhor aí do que é uma multa tão importante para nós profissionais. Verdade. Obrigada, Berende, por conduzir aqui o Geocast comigo. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Júlio, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado pelo bate-papo. Ricardo, obrigado por estar com a gente sempre, por sempre estar contribuindo com a nossa associação. Lisandra, muito obrigado. E daqui um dia tem outro. Com certeza, nós voltamos em breve. Obrigada também a GB por ter me convidado, por estar aqui participando, conhecendo muito mais desse sistema. A gente volta então em breve com mais um episódio do Geocast.